isto é uma total mudança mesmo de paradigma no planeta. É uma total mudança. Não tenho dúvidas nenhumas. É uma bomba total. Eu diria é termonuclear de, reparem, de limpeza do inconsciente coletivo e pessoal. Mas a cereja do topo do bolo vem aí. Reparem bem para este mapa. Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com o Pedro Gomes. Muito bem-vindo ao Descobre Astrologia, Pedro. É realmente um gosto contar com a sua presença. Obrigado, Diogo. Vamos hoje então, vamos à deriva, drifting away. Ou seja, mas de acordo com a energia cósmica, e estávamos aqui de facto a partilhar que este ano vai ser absolutamente incrível e fundamental, porque o que vai acontecer é que a sequência dos trânsitos, desde que aconteceu, desde esta lua cheia, que aconteceu no dia 3, até 20 de julho, vai ser absolutamente uma transformação fabulosa. Na ciência esotérica, que nós estudamos, ou quem estuda ciência esotérica, ou sabedoria arcana, ou mesmo teosofia, sabe que existem idades, portanto, nada é linear no cosmos e é tudo cíclico. Mas não sabemos a sequência nem as datas de mudança destas idades. Os gregos, por exemplo, Hesíodo escreveu num célebre livro que é As Noites e os Dias, ou ele escreveu que havia 4 eras, que os gregos já partilhavam dessa sabedoria que vem do Oriente, especialmente dos hindus, da Brahma Vidya. Mas, portanto, havia uma era que estava associada, diria, à grande prosperidade espiritual e material, que tinha uma era de ouro. Mas depois outra era que havia um bocadinho mais de decadência, mas tomara nós termos essa decadência, que é de prata. Outra era que descaía, ou seja, em termos de decadência, que era a de bronze. E finalmente, adivinhem, guess what? Estamos em que era? A de ferro. E a era de ferro, olha, basta só ligar a televisão, às vezes eu ligo à noite para distrair, tumba, logo um indivíduo dá um tiro na cabeça do outro, a pessoa nem teve tempo de desligar, só logo. Pô, tanto é uma era de grande degradação espiritual que é chamada no Oriente é Kali Yuga, da célebre deusa Kali, que tem um fio com caveiras à volta, em que dizem os orientais que sabem mais disto, que há só um quarto de Dharma. Portanto, se nós tivermos Dharma, Dharma é uma palavra sânscrita que tem. É muito difícil de traduzir. Pode ser dever, a mais elevada razão, a mais elevado nível ético que a pessoa conseguiu atingir. Cada um tem o seu Dharma, mas nesta era havia só um quarto de Dharma. Na era de prata, de bronze, haveria 2 quartos de Dharma. Na era de prata, haveria 3 quartos de Dharma. E na Sati Yuga havia 4 quartos de Dharma. Portanto, há registros que houve essas eras, mas eu já sei isso, pá, aí desde os 16 anos, mas não sabia as transições. Mas com a astrologia que eu aprendi, tenho sempre de agradecer e ficarei eternamente grato a Maria Flávia Monsaraz. Foi ela que no Kiran e que me deu de facto esse fogo, a shot da astrologia. Eu comecei a ver que os ciclos cósmicos de facto eram dados pela astrologia. E a Uau. sequência que já vem desde o equinócio do ano passado, portanto eu e Luís Resina na Associação Internacional de Astrologia Humanista e Transfol temos falado disso, palestras basicamente trimestrais. Há mesmo uma grande mudança. Há um livrinho muito interessante que é Bibo Dev e Yuga Shift, e ele diz que foi de facto no equinócio de 2025 deu-se essa mudança de grande era. Portanto, com muitos dados astrológicos e tudo deu-se. Mas este ano é absolutamente incrível. Quem sabe de astrologia é absolutamente incrível. Não, parem. Neste lua cheia de Capricórnio, o Sol estava dividido entre Marte e Vênus. E estava aqui, oposto à Lua, exatamente, oposto à Lua, e o Júpiter lá, pronto, lá ao pé, em oposição a isso tudo. O que é que isso deu? Resposta imediata, embora eu não defendo de maneira nenhuma uma concepção determinista e fatalista da astrologia, mas parece que a maior parte das pessoas funciona assim, infelizmente.
isto deu excesso de nacionalismo. Portanto, o Sol está dividido entre a agressividade, o impulso bélico e tudo isso, Marte de um lado, e entre os valores sociais, as corretas relações humanas, mas acima de tudo, valores que, a Vênus está em Capricórnio, valores que a sociedade devia ter, as instituições. O Sol em Capricórnio dá a responsabilidade, a maturidade social, e o que aconteceu é que fomos todos, ou alguns seres humanos, foram pelo instinto bélico, a pretexto, ou falso pretexto, de nacionalismos e defesas nacionais. É engraçado que neste mapa o Sol dos Estados Unidos está grau por grau com a Lua. Grau por grau. Portanto, ou seja, as carências, as debilidades e materialidades daquela Lua, basta ver o discurso do Donald Trump, que foi para a defesa de tudo. Portanto, reparem, mas o Mercúrio que está em Capricórnio, parece que está ali em Sagitário, mas não está em quadratura à celebérrima conjunção de Saturno-Neptuno, que ainda está nos últimos graus de Peixe. O que é que isto quer dizer? Ora, que Saturno, e com esta conjunção demora 36 anos, se não estou em erro, e esta conjunção encarna dois princípios que aparentemente são a forma polar opostos. No lado temos Neptuno, que visa ao transcendente, e Saturno, que visa ao imanente ou à responsabilidade na matéria. Esta conjunção de per si, estando nos últimos graus de Peixe, visa a uma grande limpeza, ou seja, de uma espiritualidade que vai reinando ao longo de 2100 e poucos anos, que é na era de Peixe. No fundo, ainda há coisas para limpar interiormente, antes de irmos para o grande, eventualmente, para o maior acontecimento do ano, que é a conjunção de Saturno, Neptuno em Carneiro, que já iremos ver o que é que isso significa. Mas só ainda analisando este mapa, o Mercúrio, quadratura a esta conjunção, diz-me claramente que há confusão social acerca dos propósitos. Portanto, reparem que, do ponto de vista da astrologia esotérica, um Sol em Capricórnio é sempre aquele que subiu ao alto da montanha, integrou a sabedoria, diria, espiritual que existe no cosmos, porque existem valores, existe uma sabedoria espiritual no cosmos, a trouxe à Terra e ela ficou espelhada como um frontispício nas todas as instituições sociais. Mas isso, estamos na Kali Yuga, como eu já expliquei, isso não acontece. O Está que na idade do aconteceu é ferro. que hã? Está na idade do ferro, estamos na idade do ferro, não é, Não há Pedro? dúvidas nenhuma. E é muito interessante. Se nós formos a uma das obras mais famosas da Índia, da Índia, ou seja, o Mahabharata, quer dizer, a Grande Índia, a Era de Ferro, a Era de Kali, caracteriza-se por. Vocês sabem que no Mahabharata, que equivale 4 vezes a extensão, reparem, 4 vezes a extensão à Ilíada e a Odisseia juntas, as obras clássicas da cultura grega. A Era de Ferro começa precisamente quando, hum, portanto, havia duas dinastias, uma dinastia solar, outra lunar, a defrontarem-se, e foi o rei cego da dinastia lunar que deu origem a todos os seus filhos com uma barra de ferro. Uau, Portanto, não há dúvida incrível. que estamos na Kali Yuga. Reparem que este Mercúrio está em quadratura a Saturno-Neptuno, significa que há confusão a nível dos propósitos sociais. Portanto, as pessoas, o que me faz confusão nesta era é que as pessoas não são capazes de distinguir aquilo que são valores, ou seja, arquétipos eternos, diria que fazem parte da própria essência do cosmos, arquétipos, diria, na linguagem esotérica do Logos Solar, daquilo que não são. Portanto, vale tudo, não é? Eu costumo dizer que se um ladrão assaltar uma casa, ainda pode fazer queixa porque foi impedido de assaltar com correta segurança, que tinha que ter mais condições, enfim. Há uma grande confusão hoje em dia. Portanto, este mapa, diria que lançou um pouco essa tónica. O próximo, Que vamos ver agora desta mega lua nova
não é? Que Esta aconteceu. lua nova que foi ontem, reparem que esta lua nova já está toda arranjadinha. O que é que isto quer dizer toda arranjadinha? Só há um planeta que está fora deste triângulo, diria talvez este trapézio, e reparem que a lua nova está praticamente nos últimos graus de Capricórnio e temos aqui, ou seja, e Mercúrio e Marte também estão a Capricórnio, significa que a altura daquele desarranjo, entre aspas, que foi feito pela lua cheia, entre aspas, eu digo entre aspas, agora é a altura de ter novos ideais para uma sociedade com ética, com valores espirituais. E reparem que a lua nova está em sextil à conjunção Saturno-Neptuno e está em trígono a Urano, que está aqui em Touro retrógrado, e a Vênus está conjunto ao Plutão, o Plutão que está em Aquário, está a fazer uma limpeza, ou seja, de Aquário. Aquário significa a consciência grupal e Vênus está lá. Portanto, é uma altura da sociedade se basear não, como tem sido até agora, no individualismo feroz, não na competição, não na fama, não no sucesso, mas em valores que são os verdadeiros valores, ou seja, tecnicamente e em filosofia são os valores que nos permitem estar em harmonia com todos, da fraternidade, do amor, ou seja, de tudo aquilo que aquilo que foi o leitmotiv da Revolução Francesa e mesmo dos Estados Unidos, que é a fraternidade, igualdade, liberdade. Portanto, Aquário, no seu melhor, dá-nos essa noção que a consciência grupal é superior, de facto, ao individual, ou, melhor dito, a consciência grupal integra-se e transcende o indivíduo e todos estamos imbuídos dessa consciência grupal. O Plutão está ali conjunto à Vênus e está ali, de facto, a fazer uma limpeza daquilo que não permite nós, como seres humanos, atuarmos em grupo. É muito engraçado que nas aulas de filosofia, quando eu dou filosofia política, eu pergunto, pronto, são miúdos do secundário, mas já muitos deles já sabem pensar muito bem e até bem mais, em alguns casos. Eu pergunto, então o que é a sociedade? Porquê é que nós vivemos em sociedade? E as respostas invariavelmente são as mais disparatadas, mas são aquelas que estão na sociologia e são aquelas que estão nos manuais comuns, começando, por exemplo, o John Rawls, que é um conjunto de cidadãos que vivem em grupo, mas eu pergunto, então, mas porquê que as pessoas vivem em sociedade? É como aos lobos que vivem em alcateia e já experimentaram que assim dá mais resultados. Então, a sociedade humana vive por instinto, vive como as pessoas que vão ali do metro todas espalmadas biologicamente umas para as outras ou há algum motivo maior? E as respostas convencionais é que não sabem, é porque é uma maior agremiação, porque é assim mais fácil superar a vida em grupo, mas de facto a verdadeira resposta foi dada por Platão e Aristóteles. De facto, os seres humanos são seres espirituais e reconhecem a sua, diria, natureza espiritual em grupo. E Aquário é isso. E reparem que Plutão, nesta lua nova, está conjunto à Vênus e a Vênus rege aquele Urano e é uma altura das pessoas encontrar os valores que permitem estar em grupo, que nós até agora não descobrimos. Portanto, isto é desconhecido para a mente humana, salvo para raros indivíduos que já estão num estado mais evoluído de consciência espiritual, é a noção de grupo. Portanto, grupo não são massas, não é pensar em todos de forma uniforme e acrítica, mas é estarmos com a consciência que existe um todo maior, tal como um corpo, ou seja, em termos orgânicos, em termos holísticos, um corpo nos transcende. E no universo é a mesma coisa. Nós não estamos separados das outras pessoas, nos caracóis das outras pessoas, mas não estamos em competição, mas há um todo maior, um todo orgânico, um todo holístico, e foi a física quântica depois a corroborar aquilo que a ciência esotérica dizia e a filosofia oriental que
há uma vida maior que nos transcende e essa vida integra tudo. Portanto, Aquário é a noção, é regida por Urano, a noção a nível mental superior que há uma vida que nos transcende todos. Reparem que nesta lua nova, Plutão conjunto a Vênus está a pedir que tudo o que impede os seres humanos de se reverem num processo grupal seja retirado. Há um triângulo harmónico, portanto, a lua nova de ontem foi muitíssimo importante. O Saturno e Neptuno ainda estão aqui nos últimos graus de peixe a fazer essa limpeza. Reparem que Neptuno em peixe está na divindade e que Saturno está ali a fazer, de facto, uma última limpeza. O Saturno em peixe significa que todos os seres humanos, no fundo, têm que limpar tudo aquilo que não lhe permite ou impede chegar à sua natureza superior, que é a sua alma. Reparem que nós estamos a fazer um processo de transição antes que venha aí a última e a derradeira, diria, conjunção de Saturno conjunto com Neptuno. E se Ora, calhar, e agora, o próximo mapa, que também é bombástico, diria. não é? É o ingresso Reparem, de Neptuno em Carneiro. reparem, Diogo. Bem, isto quando vi isto ia caindo para o lado. A sério, isto é incrível. As pessoas não fazem ideia do que este ano, em termos arquetípicos, isto é uma total mudança mesmo de paradigma no planeta. É uma total mudança. Não tenho dúvidas nenhumas. Reparem que Neptuno faz um ciclo de 167 anos, mas, e reparem, o que é que rege este Neptuno? O que é que Neptuno em Carneiro propõe? Neptuno em Carneiro propõe o que é Marte, que é o regente de Carneiro. Marte é a iniciativa, é a capacidade de nós agirmos na matéria, é a combatividade, é a impulsividade, é o instinto guerreiro, é o instinto bélico, é a sexualidade sem, diria, valores, pode ser a sexualidade puramente orgânica, é tudo isso. E Neptuno em Carneiro está a pedir que tudo isso seja utilizado para quê? Para integrar o eu superior, integrar a energia espiritual, o autoconhecimento e a evolução espiritual. Mas reparem onde é que está Marte. Está conjunto a Plutão, está conjunto ao Sol, o Mercúrio e a Vênus, mas especialmente Marte, os dois regentes de Escorpião estão conjunto ao Sol, é uma bomba total. Eu diria é termonuclear de, reparem, de limpeza lá está, do inconsciente coletivo e pessoal, de tudo aquilo que impede as pessoas de funcionarem em termos de consciência coletiva. Portanto, reparem que Neptuno entra em Carneiro, a proposta dele é que suavizemos o Marte, que nós estamos baseados num paradigma, infelizmente é um paradigma materialista, é a competição, o sucesso, a fama, o individualismo exacerbado, o materialismo. Portanto, nós estamos na física no paradigma cartesiano-newtoniano, mas o que é que acontece? Acontece que com este Marte, esse estado de coisas é questão de tempo, vai passar à história. Porque Neptuno vai estar pelo menos 12 anos em Carneiro, e vai propor às pessoas que utilizem a sua capacidade bélica, guerreira, instintiva, de autodefesa, do plexo solar, não para a auto-vangloriação do ego pessoal, mas sim para uma etapa superior, ou seja, do autoconhecimento e da integração espiritual. Mas reparem que ele entra o ingresso, ele está conjunto a Plutão, está conjunto ao Sol, o Sol representa a tomada de consciência, diria, interior do indivíduo, e portanto não se entra no reino dos céus sem limpar o lixo todo que está primeiro, no aquilo que Jung diz, o inconsciente coletivo. Agora, ninguém, nem nós aqui, nem dos ouvintes, sabe o que é que o inconsciente da Terra tem. Tecnicamente, em termos de psicologia junguiana, o inconsciente coletivo é todos os desejos.
e toda a forma psíquica que está ligada basicamente ao inconsciente, aos desejos do ser humano. É em termos de ocultismo, ou seja, de uma forma mais técnica, isto corresponde ao morador do umbral, e o morador do umbral é desde que o primeiro homem pôs o pé na terra, portanto, todo o desejo, todo o pensamento que tem a ver com a sua ligação inconsciente, com o seu individualismo e de caráter inconsciente. Reparem bem que este mapa diz: não se vai aos céus sem primeiro limpar tudo aquilo que está de facto latente. Portanto, este é, como se diz em inglês, uma high stake. O que é high stake? É uma grande aposta, mas eu não consigo virar, diria, a minha atenção, o meu foco para os céus, enquanto eu não limpar tudo aquilo que me prende, de facto, à Terra. E se nós fizermos bem um processo de autoconhecimento, quando começarmos a trilhar um caminho, diria, mais espiritual, vamos ver que, por incrível que pareça, temos muitas, muitas coisas. É uma espécie de sótão. Eu já vivia numa casa que tinha um duplex e pronto, eu quando ia lá ao duplex nunca sabia bem o que tinha lá guardado. O nosso inconsciente é muito mais vasto, ou seja, desde que ele começa a funcionar, desde que nós, na barriga da mãe, no útero, há dados, há um ramo da psicologia que mostra que, de facto, que aí a criança começa já a ter dados. Mas, na astrologia esotérica e no esoterismo, o nosso inconsciente pessoal, que é a casa 8 e a 12, está ligado a vidas passadas. Portanto, a confusão Tem uma aumenta. companheira, É, ela está aqui, ah, faz parte. é a Chucrinha. Então, o que significa que este mapa, para mim, eu sinceramente, vamos ver o que é que nós temos no nosso, diria, a nível pessoal, o que é que nós temos e a nível coletivo, mas isto vai ser uma grande proposta. Então, o mapa a seguir, Diogo, se não te Vamos chegar importares. então ao Saturno fazer companhia ou melhor, o Saturno ingressar primeiro também em Carneiro. Exatamente. Então o Saturno ingressa em primeiro Que, no Dia dos que eu brincava Namorados, com o Pedro que era dia dos namorados, exatamente, no dia 14, no dia dos namorados em Portugal. mas como o público que nos ouve no Dia dos Namorados, este Saturno ingressar em Carneiro para mim vai ser muito platónico, porque o Saturno tem queda em Carneiro, ou o pai não deixa sair, ou a mãe não deixa sair, a coisa vai ficar lá pelas ideias arquetípicas, que também não é mau, é bom, não é? Então reparem que este Saturno em Carneiro já está conjunto a Neptuno, e aí ele, a partir daqui, joga-se uma completa reforma ou reformulação de paradigma na humanidade. Ou seja, até agora nós tivemos, basta ver a história da humanidade, não há nenhum período da história dita escrita. É claro que nós sabemos que há história muito mais para além disso, mas a história dita convencional começa com os Sumérios, acho eu, vai aos caldeus e a Babilónia e os romanos, gregos e assim por diante. Não há nenhum momento que não tenha sido guerras constantes da tal idade, ou seja, da Kali Yuga. Mas com esta conjunção Saturno e Neptuno, as coisas, o Saturno vai prender aquele Marte e o Neptuno vai polarizar o Marte para a viragem para o transcendente, para o espiritual. Eu lembro-me nos anos 70, 80, houve um livro que fez muito furor, na palestra que eu e o professor Luís Resina fizemos no sábado, quando eu perguntei, então vocês lembram-se do Fritjof Capra, o ponto de mutação? E o Fritjof Capra, que foi um investigador, um doutorado, nos anos 70, 80, esses livros dele foram best-sellers mesmo, todas as pessoas compravam, mesmo que não estivessem ligadas à física, que havia uma altura que havia um ponto de mutação. Isto é um ponto de Uau. mutação. É um ponto de mutação civilizacionária, ou seja, em termos de Da civilização, civilização. porque até agora só utilizámos o mar para conflitos, guerras e toda e qualquer insegurança, lá vem o mar para tapar. Portanto, o Saturno conjunto a Neptuno, o Neptuno propõe, como já vimos no mapa,
A proposta só do Neptuno em Carneiro é que se utilize o Marte para o autoconhecimento e para a autoevolução espiritual. E o Saturno vem mesmo trazer isso à Terra. Portanto, reparem, é muito interessante. O resto dos planetas, neste caso aqui, o Mercúrio está em Peixe, o Vênus está, eu não estou a ver bem, mas o Sol está ainda em Aquário, Marte em Exatamente. Aquário e Plutão em Aquário, Urano ainda está ali no de Alvado do resto de Touro, portanto isto já está a propor de facto que já haja uma subida de nível. Portanto, a partir deste dia, que é o dia 14 de fevereiro, não é? É claro que nós sabemos em astrologia que já o São Tomás de Aquino dizia isso, que há esferas supralunares e sublunares, há a inércia da matéria dos seres humanos, a cristalização da matéria, diria, no plano terrestre ou no plano sublunar. Mas nos céus, neste caso nos céus, a marca já foi dada. Isto é como se fosse um relógio cósmico. A partir do momento em que Saturno entra em Carneiro e no dia 20, pelas 16 horas e 53, vai fazer a conjunção, aqui, reparem, o Marte que rege aquela conjunção está em peixe. E Ainda tem. O Martin vai para Aquário, está no 22 de Aquário ainda, Pedro, neste dia. tá. Pronto, ainda Exatamente. está em Aquário, mas está aqui em quadratura a Urano, se eu não estou a erro, não é? Exatamente, exatamente. Então, se o Marte tem quadratura, rege aquela quadratura, portanto, isto dá muita atenção. Quer dizer que eu, para investigar, tenho que fazer uma síntese com a minha mente superior. Senão, eu não consigo integrar. Portanto, quem não fizer esse trabalho interior, pode haver o risco de tudo o que a quadratura de Marte-Urano dá, que é desastres, acidentes, coisas súbitas, instintivas, rápidas, que tem a ver como o Marte está em Aquário. Eu pensei que o Marte estava em Peixe, mas o Sol já está em Peixe, não está? Exatamente. Eu pensei que, neste caso, para Lisboa, o ascendente é Leão, portanto, os lisboetas ou em Portugal não se vão ficar atrás, mas o que acontece é que este mapa, de facto, lá está, é uma proposta muito elevada, mas temos que unir Marte, ou utilizar Marte, com a integrar com Urano. Uma quadratura de Marte a Urano, num aspecto não integrado, quer dizer que há coisas súbitas, pode haver coisas violentas, súbitas, rápidas, como Marte está em Touro. hum, Eventualmente pode ter a ver com coisas terrestres, mas se aquele Marte for bem integrado, com os valores que o trânsito de Urano em Touro desde 2018 propõe, então nós partimos para uma nova era. Portanto, No dia que partimos o para uma Saturno se nova. junta a Neptuno. Hã? No dia que o Saturno se junta a Neptuno, não é? Neste dia 20, que Exatamente. realmente é uma Portanto, o conjunção dia muito dos marcante. namorados, olha, vai ser para namorar, mas em termos de as ciências arquetípicas. Portanto, eventualmente aqui o Marte vai ficar para segundo plano. Quer dizer, o Marte, diria carnal, eventualmente ficará para segundo plano. Outra coisa que a proposta de Marte, de Neptuno em Carneiro, traz é que normalmente a astrologia dá-nos sempre a chave para todos os problemas e aliás, a astrologia vem das ciências esotéricas e dá-nos a chave mesmo para as próprias ciências esotéricas. As pessoas não sabem, nem os próprios padres que fazem a missa sabem, mas quando dizem na Páscoa o Cordeiro de Deus, não sei qual é a frase completa agora, não me lembro, alguém que saiba possa dizer, então o que é que isto quer dizer? Primeiro, Carneiro tem a ver com os começos. Portanto, Saturno e Neptuno tiveram em peixe a limpar tudo o que havia de peixe. Peixe tem a ver com a consciência da unidade, com a consciência do todo e é preciso limpar tudo aquilo. Peixe é um signo dual, tem a ver que é um signo dual de água, tem a ver com aquilo que me prende à matéria, emoções, paixões,
conflitos, tudo isso é o peixe para escorpião, mas também a ver com as emoções que me levam ao divino. Então Saturno e Neptuno tiveram muito tempo aí para fazer essa, essa tarefa. Mas agora, quando entram em Carneiro, Carneiro é aquilo que o Cristo disse a Nicodemos, disse, não nasceres de novo, não verás o reino dos céus. Portanto, Carneiro é o nascimento. Mas é o nascimento de quê? Carneiro, na ciência esotérica, tem a ver com um plano da mente. O plano da mente onde estão os arquétipos. Portanto, uma pessoa que é carneiro não é aquela que primeiro disparata ou primeiro que faz algo instintivo e impulsivo, mas é alguém que é um pioneiro, tal como Dan Rudyard, por exemplo, é um pioneiro que traz para a matéria arquétipos que existem nesse plano divino. Ora, esse plano divino, na filosofia oriental, chama-se Ani. É o deus Ani, que é o mais importante do panteão hindu. E o que é que acontece? Reparem que Cristo foi o mediador entre a terra e o céu. Pontifex. Os primeiros padres, os primeiros papas eram chamados pontifex, eram aqueles continuadores. Mas depois, a partir de uma determinada altura, penso que foi a partir do século IV, Alexandria foi o último reduto de um verdadeiro cristianismo espiritual, e a Hipátia esteve lá, que eu presumo que foi a Maria Flávia, e o cristianismo e os valores de Cristo deixaram de ser definidos. Então ficou o próprio Papa hoje em dia, é o Vicarius Filii Dei, que, se nós formos fazer uma análise anagramática, dá 666. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Carneiro é basicamente a energia crística que traz para a Terra as essências espirituais para serem plantadas. Por isso é que a lua cheia é a seguir à lua cheia de Carneiro que vem a Páscoa, com de facto a paixão de Cristo, ou seja, que ele trouxe mesmo para a Terra com grande sacrifício pessoal, com a ajuda do Mestre Jesus, tudo isso. Então, a meta maior de Neptuno conjunto com Saturno é que toda a gente consiga encarnar na Terra a sua essência espiritual, o seu superior. Ora, eu não estou. Há sempre o livre-arbítrio das pessoas, mas por aquilo que me foi dado a saber, eu não estou a ver os governantes do mundo, o Trump, o Putin, o Xiaoping, o Zelensky, todos a meditarem com flores, a dar as mãos e a tirarem todas as armas e darem dinheiro todo bélico para orfanatos. Mas o livre-arbítrio é sempre presente. Mas a grande meta é essa. A grande meta é precisamente que essa energia seja utilizada. Portanto, isto é uma transformação total, total, porque a conjunção Saturno-Neptuno. E reparem, esta conjunção eu tive a ver no Astro.si, que é o único programa que eu conheço, que esta conjunção só se deu nos últimos 2000 anos, só se deu 5 vezes. E reparem, quantas vezes é que se deu no grau zero? Só esta, que vai se dar no dia 20. Só esta. Portanto, o professor Luís Resina, há um amigo que tem um programa mais elaborado, nos últimos 6 anos, 6.000 anos, não houve nenhuma. Portanto, Uau. como sabem, o grau zero é um grau que expande o potencial de todo o signo. Portanto, estamos no dialbar de uma nova era cósmica. Eu não encontro outra palavra. Portanto, este ano não vai ser um mero ano casual, vai ser o dialbar. Portanto, isto é completamente incrível. Mas as coisas não ficaram por aqui. Parem, se nós formos ao mapa do. Qual Do é este? equinócio. Deste lado Do do equinócio, equinócio, agora é do muito ingresso do Sol. interessante. Sim. Reparem, o Sol está conjunto a Neptuno e Saturno, quer dizer que é a altura de da consciência de toda a humanidade integrar essa energia. Portanto, se até agora só integraram aqueles que tinham um trabalho espiritual mais intenso, porque para a consciência do Neptuno ter acesso diretamente à mente é preciso ter um grande trabalho interior. E Saturno, nós sentimos sempre, mas o Sol está conjunto a Neptuno e Saturno. Se repararem, portanto, é a altura, os sinais
Portanto, o ano novo, em termos solares, e é aqui que o ano novo devia mesmo ser, não é, é 1 de janeiro, porque isso foram os imperadores romanos que, com as Saturnálias que foram, diria, hum, pronto, destruindo ou modificando o calendário de acordo com o seu bel prazer e foram, de facto, dando uma vibração menos boa para o planeta. Aqui começa o novo ano com o Sol, que se representa a integração da consciência total, o Neptuno e Saturno. Portanto, isto é o sinal, claro, que os céus querem que a pessoa no novo ano integre. E é aqui que onde é que está o mar? Já está em peixe. Já está em peixe, exatamente. Portanto, se o mar está em peixe, conjunto a Neptuno e Mercúrio, é a altura das pessoas de facto integrarem, todos nós. O Marte em peixe é o Marte mais elevado do zodíaco. É uma altura de todos nós integrarmos de facto a consciência espiritual. Portanto, até desde o dia 26 de janeiro até ao dia, este é 20, não é? Este é 20 de março. Nós temos aqui uma alta rotação que toda a humanidade tem de dar. Ora, a ciência esotérica estuda os globos, a teosofia, não é este planeta somente que é habitado, é apenas uma escola de evolução espiritual, mas tudo evolui. A Terra também é uma escola de aprendizagem e é como tudo, não é? Se uma escola exige dos seus alunos que eles vão mais elevado, quem não atingir esta vibração, há mais planetas, não é? Há mais planetas, eventualmente, no estado inferior, vibratório, permite às mónadas aqui que estão a encarnar que aprendam. Pronto, é uma alta meta, portanto, os conflitos, guerras, eu não vou dizer, é óbvio que não vão acabar de um dia para o outro, porque é óbvio que não vão, mas os sinais dos céus é para que de facto isso acabe. Mais cedo ou mais tarde, a energia que está nos céus, a energia metafísica, a energia arquetípica, acabou para todo esse estado de coisas. Portanto, já chegou um tempo das pessoas andarem em guerra, conflitos, um paradigma de competição, fama, sucesso materialista acabou de uma vez por todas. Portanto, isto é o sinal que aquele sol está a integrar o padrão vibratório arquetípico, a matriz vibratória arquetípica dada pela conjunção Saturno-Neptuno. E com o Marte em Incrível. peixe, reparem, com o Mercúrio em peixe e a própria cabeça de dragão em peixe virgem, que já está nos últimos graus, se eu não estou a erro. Obviamente. Tá. O Nó do Norte está a 18 graus, está a 8 conjunto a Mercúrio, Mercúrio e Nó do Norte a 8, Pois. Marte é 14 e depois o resto dos planetas todos, não é? 5 planetas em Carneiro, incluindo a Lua, neste egresso do Sol em Carneiro, a Lua também está em Carneiro nesse mesmo dia. Conjunto com Vênus. Reparem, portanto, e o velho triângulo mantém-se. Saturno, Neptuno, Plutão e Urano, mas, ou seja, quer dizer que todas estas transformações podem ser extremamente harmónicas. Só há aqui uma quadratura de um que está fora do baralho, que é o Júpiter, que ainda está em Câncer, está em quadratura à Vênus, não estou eu, não é? E a Lua, exatamente. Portanto, preparem, é um mapa harmónico de tomada de consciência. Mas, as coisas não acabam por aqui de forma nenhuma. E o próximo mapa é a segunda bomba termonuclear, se é que assim se pode chamar. Então, reparem, Urano ingressa em Gêmeos com este, e reparem a quantidade de planetas que estão todos em Carneiro. Mercúrio, Marte, Saturno, Neptuno, o Sol está em Touro, mas reparem, ele não ingressa sozinho. O que é que Urano em Gêmeos pede? Urano em Gêmeos pede. Portanto, Urano, o primeiro a dizer, ou pelo menos, não sei se foi o primeiro a descobrir, mas já os pitagóricos, Pitágoras de Samos falava nisso, que existem vibrações, oitavas, harmónicas que os músicos estudam na escala, por exemplo, do piano, ou noutras escalas, no qual, quando uma nota chega ao limite, ou seja, as células notas da escala pentatónica, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a próximo Dó já é numa oitava superior. Então, Urano
entra em Gêmeos, que é regido por Mercúrio, a pedir que aquele Mercúrio vá para uma oitava superior. É assim, eu como estudante de Astrologia Humanista e Transpessoal, na esteira de Dan Rodear e muito da nossa querida Maria Flávia Monsaraz, não faço, está fora do escopo dessa astrologia e muito menos da esotérica fazer qualquer tipo de previsão. Mas eu não resisto a fazer uma. Que os youtubers, influencers e especialistas vão todos ficar sem emprego. Todos, sem exceção, porque, reparem, Urano vai entrar conjunto a Vênus e Vênus é o regente esotérico de Gêmeos. Portanto, isto é uma espécie de convocação, confrontação, que nós temos que deixar aquele Mercúrio calculista, determinista, fatalista, lógico-linear que caracteriza toda a nossa vida, dos especialistas, tudo e mais alguma coisa, menos a alma, para a nossa intuição. E nós ouvimos a nossa intuição, ouvimos essa voz interior que sempre nos guia, qual fio da Ariadne na noite dos tempos, como guiou Hércules para sair do labirinto, dado por Dédalo e por Raminos? É essa a grande pergunta que se faz. Portanto, reparem que Urano entra conjunto a Vênus, regente esotérico de Gêmeos, e o que é que ele pede? Pede que nós vamos acedamos à mente superior, deixemos os calculismos, determinismos, fatalismos lógico-lineares e reparem a quantidade de planetas estão aqui em Carneiro a pedir que a iniciativa de tudo isso seja para um progresso interior espiritual de acordo com a energia da alma. E nós esquecemos todos que nós temos uma alma, que nós somos essa alma, somos esse ser espiritual interno, e mesmo que a nossa mente, as nossas emoções às vezes estejam muito, diria, na noite escura da alma, como diria o irmão espiritual de Santa Teresa d'Ávila, que escreveu de facto a subida do Monte Carmelo, o São João da Cruz. Podemos estar numa noite escura da alma, mas a alma está sempre iluminada. A alma é o Sol. Então, este Marte, este Saturno, Neptuno e este Mercúrio estão aqui basicamente a pedir que vamos para esse nível. O Kira não está aqui, mas eu penso que é precisamente nesta altura que o Kira entra em Touro. E se o Vamos pôr Kira aqui o entra em Kiran, Touro, aqui no instantinho. Ele está a 27 graus de Carneiro. Ainda falta mais um então, ele não bocadinho. é. Ele não é, mas no próximo mapa ele vai entrar em Já, Touro. já vamos tê-lo em Touro. Vamos cá ver. Que vai ser no. Nós temos agora a ver o solstício de verão, com o sol no ingresso do Sol em Caranguejo. E no ingresso de Sol em Caranguejo, o que é que nós temos? Temos aqui o Plutão, que está em Aquário, a escavar tudo aquilo que nos impede de ter uma consciência grupal aquariana. E infelizmente, o mal da humanidade é nós não termos essa consciência grupal. Não há, vivemos todos uns contra os outros, infelizmente, o que demonstra baixa evolução, não é? Diria. Se nós fizéssemos uma escala de evolução espiritual como fez a escola Sankya, é um pouco limitação. Mas repara, o Plutão está a escavar, ele está oposto ali a Vênus e a Júpiter. Está oposto a Vênus a Leão. O Júpiter No está, final do Caranguejo. está em Caranguejo, significa que é a altura de integrarmos os nossos valores com os valores grupais. Mas, e precisamente, Kiran está no grau zero de Touro. Neste mapa até aparece exatamente no meio do céu, no grau de ser de Touro, e Urano está conjunto a Marte, em trígono, em sextil a Júpiter e, ou seja, em sextil à Lua. Por outro lado, está em sextil Urano conjunto a Marte, em sextil a Neptuno, a Plutão. Quer dizer que todas estas transformações podem ser harmónicas. Portanto, o sinal dos céus é que elas sejam harmónicas. Vou só acender a luz, que já está a ficar escuro.
Então, reparem que este mapa, a entrada do Sol em Câncer, que significa é o signo da humanidade, a Lua está em Virgem. Está em Virgem, em quadratura aquele Sol, numa área crescente, a dizer de facto que é preciso superarmos a tal lógica linear, racionalista, determinista, no fundo, que tanto caracteriza a nossa mente humana concreta. A Lua rege aquele Mercúrio que está em Câncer, ou até posso dizer que há uma recessão mútua entre a Lua e Mercúrio, portanto, é uma altura de nós nos livrarmos, diria, para uma oitava superior, como aponta o trânsito ou o ingresso de Urano em Gêmeos, e para nós nos vermos livres e irmos. Mas a cereja do topo do bolo vem aí. Last but not the least, reparem bem para este mapa. Depois destas transformações totais lineares, o que é que nós temos? Temos que, se repararem, olhem bem com atenção, temos todos os planetas no grau 4. E o grau 4 o que é que é? 4 é a substanciação. O que é ser a substanciação? É a capacidade de nós objetivarmos na Terra qualquer princípio, qualquer aspecto espiritual. Porque reparem, 4 são os ângulos de uma pirâmide que estão assentos no chão. Mas 4 é também o número de elementos que são base de qualquer organismo biológico. É o 4. 4 é então a capacidade de solidificar, de integrar, de baixar a Terra. Estão todos. Então, Urano, no grau 4. Neptuno, grau 4. Júpiter, grau 4. Plutão no grau 4. Só o Saturno é que está no 13. Ou seja, o que é que isto nos dá? Dá-nos que é a altura de integrarmos todas estas transformações que, reparem, é absolutamente incrível este ano. Estamos no dialbar mesmo e a astrologia como linguagem, diria, simbólica que nos liga. Os físicos quânticos chamam, o Greg Braden chama a matriz divina, o Max Planck chamava a matriz. Mas todos, de facto, enverdaram que existe uma consciência cósmica, mas a linguagem é a expressão dessa consciência cósmica, é a astrologia. E é uma altura, tudo no grau 4, em basicamente todos os planetas transpessoais, exceto o Saturno é transpessoal, é social, mas o Júpiter também está em Leão. O Júpiter está em Leão, conjunto ao Sol, que ainda está em Câncer. Reparem que é a altura de integrarmos tudo isto, substanciarmos e pormos na Terra todas as matrizes que foram e todas as propostas que foram dadas. Portanto, esta é uma mensagem muito importante, que este é um ano de clara mudança. As pessoas não se enganem pelo aquilo que os canais de televisão, porque todas as cadeias dão. Hum, este é um ano de mudança total e radical. Eventualmente, reparem, é pena, eu tinha, na palestra que eu fiz, no Astro.6, se nós formos ver ao Tools, Astro Tools, e formos lá ver as conjunções Saturno e Neptuno que disseram em Carneiro, foram só 5. E nenhuma em Incrível. Carneiro. E nenhuma no grau 0. Agora reparem, com isto tudo, a pessoa pode orientar-se, pode regular o seu pensamento, que isto vai ser um ano absolutamente de mudança. Agora, há sempre a inércia da matéria. Pronto, é como eu estou a dizer. Não esperem que os grandes dirigentes mundiais vão todos meditar e que vão dar as mãos e deixar aquela perseguição toda e tudo, as armas e dar tudo aos orfanatos, aos pobres e não se está a ver isso. Mas, em termos de céus, mais cedo ou mais tarde, tudo isso acontecerá. Portanto, os sinais dos tempos foram dados e é a altura de uma grande mudança. Portanto, se quiserem ler mais pormenores, tem o Yuga Shift de Bibu Deva, ou então leiam mesmo a grande obra que eu aconselho, que é a Doutrina Secreta de Madame Blavatsky,
que tem na Antropogênese, tem lá todas as mudanças, mas é uma obra muito difícil de leitura, é preciso saber muito de ocultismo, esoterismo, astrologia, mas quem sabe o mínimo de astrologia, estamos precisamente no dialbar de uma nova era. É evidente, não é? Tantos ingressos, tantas mudanças, tão simbólicas, todas a acontecer num período, e nós estamos só focados aqui em 2026, não é? Mas desde 2025 em diante tem sido realmente 2 anos de uma profunda transição. Pedro, rapidamente, se nós conseguíssemos só trazer aqui a ideia de quem quiser continuar a seguir o seu trabalho, o Pedro tem uma escola que chama-se Trigo de Fogo, que é uma escola que eu vou dar a palavra ao Pedro, mas aproveito para realçar que estão muitos professores, incluindo o Luís Resina, que já esteve aqui no canal, também é professor no Trigo de Fogo, mas se quisesse, de uma forma em linhas gerais, partilhar um pouco sobre o que é o Trigo de Fogo, qual é que é a proposta da escola. É simples, pronto, eu aprendi com a Maria Flávia Monsaraz, eu já estudava teosofia e esoterismo desde os 16 anos. Fui parar, diria, à Sociedade Teosófica, ando lá há cerca de 40 anos, mas quando eu conheci a Maria Flávia de Monsaraz, eu realmente, ela alertou-me que ela, como ninguém sabia da importância da astrologia, eu fiquei assim, comecei a estudar astrologia e vi que realmente ela tinha razão. E, portanto, na Escola Trigo de Fogo nós estudamos astrologia, humanista e transpessoal esotérico como fonte de orientação pessoal, como instrumento de pessoa de autoconhecimento e de evolução espiritual. É a mais importante e radical forma. Eu nunca vi, no outro dia o professor Luís Rosina corrigiu-me. Eu disse, eu costumo dizer, nunca vi nenhum mapa falhar, nem trânsito, nem pessoal. Até hoje nunca vi. A Maria Flávia brincava comigo que eu acompanhava as pessoas, acompanhava intimamente as pessoas, via os mapas 3 ou 4 anos e depois eu via lá. Aquilo era incrível. Tudo na vida se ajustava de uma maneira complexa. Eu ficava assim, como é que é possível? E ela dizia, bem, ela dizia que via logo imediatamente. E o professor Eugênia disse-me outro dia, bem, os mapas não falham, a astrologia é uma ciência exata. E, portanto, há pessoas que querem comprovar a astrologia de uma forma estatística, ou isso eu penso que, de facto, não faz muito sentido, porque a astrologia é uma ciência arquetípica, é metafísica. Mas nós, na Trigo de Fogo, temos a astrologia como principal ciência esotérica do autoconhecimento e transformação. Temos módulos externos, mas eu também dou 3 anos de teosofia, porque as ciências esotéricas são um todo. Eram aquelas que eram estudadas nas escolas de mistérios aos iniciados. E damos especial destaque à astrologia no meio das ciências esotéricas e da teosofia. Mas a Hum. teosofia também, com a psicologia esotérica, com a composição oculta, com a cosmogonia, dá-nos outras chaves que eu aqui não houve Claro, tempo para não há expressar tempo. tudo. Mas se Há tu quiseres módulos. acompanhar, Olha, deixa-me só exato. trazer já agora esta ideia. Se quiseres acompanhar a escola do Trigo de Fogo, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, mas basicamente basta procurar no Google ou ir ao site, metes trigodefogo.pt e tu vais encontrar, por exemplo, lá todos os cursos externos, não é como o Pedro disse, Podes. e dá cursos, módulos para poder ser feito sem ser da formação regular. E vais encontrar pessoas como o Luís Resina, a Conceição Pinha, a Vera Craveiro, Reis, a Francisca Fontes, a Helena Sofia e a Margarida Amaro, que são nomes que muitas pessoas conhecem da astrologia e que estão todos alinhados com esta visão, com esta forma de abordar a astrologia que o Pedro partilhou tão bem. Então já sabes que queres saber mais informações, também pode ir ao Instagram trigodefogo.pt, o site, ou Trigo de Fogo no Instagram. Pedro, tem sido um processo, uma escola de continuação, não é? Desta energia da astrologia de autoconhecimento. Sim, queria só dizer mais uma coisa, se me permites, Por Diogo, favor. que eu e o professor Luís Resina fundámos a Associação Internacional de Astrologia Humanista e Transpessoal, que também é diria, uma irmã gêmea, e de 3 em 3 meses damos assim palestras, ou quem quiser fazer algo mesmo uma investigação em astrologia, há abertura nesse. É a Associação Boa, boa, boa. Internacional, é uma irmã gêmea, e eu, o professor Luís Resina, fundámos a Associação Internacional de Astrologia Humanista e Transpessoal. Portanto, Boa. AIAHT. Ou se forem ver no site, está urania.pt. Portanto, Excelente. era isso. Mas fizemos no último sábado uma palestra lá na sede da OSTI, ao CIRSES, e iremos fazer dia 21 mais. Mas
aí são, não diria, não é uma escola. A escola mesmo é Trigo de Fogo, onde quem quiser estudar astrologia a sério está aberta e o Kiran está no meio do céu do nosso mapa. Eu fundei aquilo, hum, foi basicamente ao caso e no dia o Kiran está encarnado no meio do céu. Que é daquelas Portanto, coisas maravilhosas dos acasos, não é? Da vida, não sabemos. que não há acasos, não é? Que as E coisas eu todas se alinham. não queria deixar de acabar sem agradecer ao Diogo, até o papel que tem feito na divulgação da astrologia, que é a mais incrível forma de autoconhecimento e de evolução espiritual. É uma bússola do espírito. Não sei se Muito alguém já obrigado, disse isto, Pedro. mas pronto. E queria agradecer ao Diogo o papel que tens feito na divulgação da astrologia. Bem-ajas. E Muito obrigado. obrigado, Pedro. É um gosto tê-lo connosco aqui neste processo, neste projeto de divulgação, nesta iniciativa de divulgação. Já sabes que queres saber mais informações do Pedro e da escola do Pedro Trinho de Fogo, trinhodefogo.pt. A associação que o Pedro falou também, todos estes links vão estar na descrição do vídeo, poderás acedê-los a todos eles, mas aconselho quem gostar e quem quiser saber mais sobre os cursos, já sabes, curso formal, curso regular ou cursos externos, cursos pontuais, vai até o site, vai até o Instagram e podes ir contar com todas as informações. E deixa um comentário aqui na descrição do vídeo, envia, deixa um like, envia aquelas pessoas de alguma forma que tu achas que podem beneficiar-se deste vídeo. Um grande abraço, um excelente dia e continua a descobrir a astrologia. Muito obrigado, Pedro.